Nômade de Estação está começando mais um Cadáver Ouve Podcast. Eu sou Andrei Fernandes e dessa vez vamos conhecer mais a fundo a origem do Halloween, também conhecido aqui no Brasil como o Dia das Bruxas, e em vários lugares do mundo como Dia dos Mortos. Essa é uma festa que é muito celebrada mundo afora e é comemorada no dia 31 de outubro. E quando pensamos em Halloween, logo imaginamos grandes lanternas de abóbora, pessoas fantasiadas com roupas, remetendo a monstros e crianças pedindo doces nas portas de casa. Mas quando essa comemoração surgiu, milhares de anos atrás, ela não era celebrada da mesma maneira como atualmente, obviamente. E apesar da força que a data tem na cultura dos Estados Unidos, não foi por lá que tudo começou. Como muitas outras festividades, o Halloween é uma mistura de influências pagãs e cristãs. Desde o século XVIII, os historiadores apontam para o grande festival celta de Samhain, onde tudo teria surgido. Na Europa, no final do mês de outubro, é quando acontece o encerramento do outono. E para o povo celta, isso significava a época que acabavam as colheitas e começavam a preparação para o inverno. Ou seja, a divisão entre a metade ensolarada e a metade mais fria do ano. E para finalizar o período de grande trabalho, eles faziam uma grande festa, o Festival de Samhain, que durava 3 dias e começava, adivinha qual data? Exatamente, dia 31 de outubro, o dia que hoje celebramos o Halloween. Só que o festival não era apenas uma celebração pelo encerramento de um período de tanto trabalho, era também a virada do ano do povo celta. E pelas tradições desse povo, o Samhain era a noite em que o véu que separa o mundo material do espiritual se tornava mais fino, o que facilitava o contato com os ancestrais. Ou seja, eles não celebravam apenas os ciclos do ano, mas também a regeneração da Terra e, junto a isso, homenageavam os mortos. Nessas celebrações, além de muita comida, eles enchiam as vilas com fogueiras e lanternas como uma maneira de iluminar o caminho para que os mortos pudessem encontrar o seu destino. E essas luzes também tinham a função de manter os espíritos malignos afastados para que não pudessem fazer mal a quem estivesse vivo. Eles também usavam fantasias e alguns itens sombrios para parecer um pouco mais com os mortos e se manterem seguros dos seres que já não mais faziam parte da humanidade. Outra forma de proteção para afastar os maus espíritos que era encontrada no Festival de Samhain era esculpir rostos macabros em nabos. Apesar das diferenças no propósito, essas são algumas das coisas que a gente pode encontrar no Festival Celta de Samhain, que lembra um pouco a maneira como o Halloween é comemorado hoje no dia a dia. Mais tarde, já durante a Idade Média, a Igreja Católica começou a condenar o evento. Pessoas que festejavam a data começaram a ser perseguidas e acusadas de bruxaria, muitas inclusive sendo levadas à fogueira para morrer. Há inclusive quem diga que foi daí que surgiu o nome de Dia das Bruxas. E pensando em apagar o caráter pagão da festa, o Papa Gregório III resolve criar um dia dentro do calendário católico para ficar no lugar da comemoração não cristã. Então a igreja decide pegar esse Dia de Todos os Santos, que originalmente era comemorado no dia 27 de maio, e passa a festividade para o dia 1º de novembro. Tudo isso na tentativa de ter sua própria festa dos mortos, sem caráter naturalmente pagão do Samhain, já que o Dia de Todos os Santos era tipo a data do Festival Católico dos Mortos. E foi, justamente nessa época, que o Halloween começou a ficar bastante popular ao redor do mundo, já que com essa nova data, acabou que as tradições pagãs e cristãs meio que se misturaram de uma maneira irreversível, em um tipo de sincretismo até bem comum dentro da Igreja Católica. Também foi dentro dessa junção entre Samhain e o Dia de Todos os Santos que surgiu o termo Halloween. O nome é derivado da expressão inglesa All Hallows Eve. All Hallows quer dizer Todos os Santos, enquanto Eve significa véspera. E a festividade do Halloween é comemorada na véspera do Dia de Todos os Santos. E traduzindo o termo, significa exatamente isso, a véspera de Todos os Santos. Mas tudo isso eram festivais lá na Europa. A festa como conhecemos hoje vai começar lá nos Estados Unidos no século XIX. Toda essa mistura dos elementos cristãos que vem não só da Igreja Católica, mas de costumes e tradições de parte da população americana, como também do folclore, da cultura e festividades dos imigrantes irlandeses que remete diretamente ao povo celta. Se hoje vemos grandes abóboras iluminadas e com rostos macabros esculpidos nela, isso aconteceu por causa da lenda de Jack O'Lantern,
que conta a história de um homem bêbado chamado Jack Miserable, que, segundo o folclore irlandês, bebeu muito em um dia de 31 de outubro e o diabo resolveu buscar a sua alma como punição. Só que o Jack, muito malandro, resolve trapacear o diabo para poder viver mais tempo e continuar bebendo. Ele até que consegue e vive durante mais alguns anos, só que quando Jack finalmente morre, não é admitido no céu. Ressentido, o diabo também não aceita ele, e o condena a vagar pela terra com apenas uma brasa de carvão para iluminar o seu caminho. Jack pega o carvão e coloca dentro de um nabo esculpido, transformando o vegetal em uma lanterna. Tempo, várias versões da lenda de Jack O'Lantern foram criadas, mas é interessante observar que ela traz o nabo que já era usado nos festivais de Samhain, esculpido com rostos macabros para afastar os maus espíritos. No século XIX, esses imigrantes irlandeses que chegavam aos Estados Unidos adaptaram o nabo do Jack para as abóboras, que eram mais fáceis de ser encontradas e muito mais baratas que na Irlanda. Também transformaram o carvão em uma vela. E com o tempo, isso acaba se tornando um grande costume nas celebrações de Halloween dentro dos Estados Unidos. Outro costume das festividades americanas que acabou vindo bastante dos imigrantes irlandeses foi o das crianças batendo nas portas de casa em casa pedindo doce, com aquela leve ameaça de travessura caso os seus desejos não sejam atendidos. Isso começou com uma mistura das oferendas e recebimentos dos espíritos de Samhain com as ceias e doações cristãs. O hábito de pedir doces remete diretamente a esses festivais de colheita, onde existiam muitos alimentos mais doces, como tortas, bolos e pães feitos com frutas. E a famosa pergunta, gostosuras ou travessuras, vem das crianças celtas que iam de casa em casa vestindo roupas muito extravagantes e pedindo provisões em nome da deusa Muc-Ola. Eles acreditavam que o modo de apaziguar os espíritos do mal era oferecer comida a eles, e quem se recusava a ajudar acabava sofrendo as travessuras de uma deusa. Até a década de 1920, o comum não eram as crianças fazerem travessuras, mas sim cantar ou orar quando recebiam os doces. E o uso de fantasias não era por diversão, mas sim para simbolizar os mortos ou representar um santo. Com o passar dos anos, a data se tornou mais festiva e foi perdendo o cunho religioso, se tornando uma influência para a cultura pop. Vários filmes, livros e séries e personagens trazem referência ao que originalmente era um festival pagão. O Halloween cresceu tanto ao ponto de existir até uma franquia de cinema com seu nome. Inclusive, essas obras só ajudam a popularizar mais e mais a celebração. Nos Estados Unidos, já é considerado o maior festival não cristão, apesar de tradicionalmente fazer parte do calendário da igreja. Já superou inclusive o Dia dos Namorados e a Páscoa do país, mostrando a força que essa festa tem. Se o Halloween é uma comemoração apenas no dia 31 de outubro, para os amantes do horror, essa época acabou se tornando maior do que apenas um dia do ano. Para quem se interessa por coisas macabras, quando o outubro começa, já é automaticamente uma época de celebração. Fantasias, festas, projetos especiais em comemoração à data se tornam o centro do mês. É interessante pensar que o que começou séculos atrás com o Festival da Colheita na Europa, que passou pela perseguição da igreja, hoje é uma comemoração mundial que tem adeptos de todos os tipos. E em todos os lugares do mundo. Inclusive, tem nomes distintos em diferentes locais do planeta. Se nos Estados Unidos é Halloween, no Brasil é Dia das Bruxas, e no México, Dia de los Muertos. Mas no fim, todas essas celebrações trazem elementos semelhantes, mesmo que com uma ou outra variação na forma de comemorar. No Brasil, especificamente, com a influência dos Estados Unidos no país e o consumo dos seus filmes, séries e livros, a festa começou a ser comemorada lá em meados dos anos 90. E como a festividade considerada estrangeira se tornou muito popular por aqui, debates começaram a acontecer até que toda a discussão gerou uma lei, criando aí o Dia do Saci, que deveria ser celebrado em 31 de outubro, para supostamente valorizar o folclore brasileiro ao invés da cultura dos Estados Unidos. O Dia do Saci existe até hoje, mas não apagou o carinho dos brasileiros pelo Halloween, que continua sendo celebrado, se tornando mais popular a cada ano. E você, vai se fantasiar esse outubro? Cadáver Ouve Podcast é um programa do Mundo Freak.
disponível graças aos nossos apoiadores que financiam o projeto. Acesse apoia.se/confidencial e faça parte você também. Nos vemos na próxima transmissão. Esse episódio foi narrado por mim, Andrei Fernandes, roteirizado por Carissa Vieira e sonorizado por AJ Oliveira.